Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor. Nós paramos aqui a nossa leitura no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 35, no seu versículo de número 22. Lembrando que o livro de Êxodo ele faz parte do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. E o livro de Êxodo ele está localizado no segundo livro da Bíblia. Ele é composto por 40 capítulos, a gente já está entrando aqui na parte final, e ele é composto por 1213 versículos. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor. Quero convidar a todos vocês a fazer a leitura completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o nosso propósito aqui. E todos os dias a gente tem vídeos novos lendo a palavra do Senhor Jesus, meditando nela, que ela é o nosso alimento, é uma das maneiras de Deus falar conosco, que é através da sua palavra. Vamos lá para mais uma leitura. Êxodo, capítulo de número 35, versículo de número 22. Vamos lá. Que diz assim: Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que possuía estofa azul, púrpura, camesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiro, tingidos de vermelho, e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que o fazia oferta alçada, de prata ou de material, por oferta ao Senhor a trazia. E todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para a obra do serviço. Todas as mulheres hábeis teciam com as mãos e traziam o que tinham tecido, estofa azul, púrpura, camesim, linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidades teciam os pelos de cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Traziam também as especiarias e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram a oferta voluntária ao Senhor. Versículo de número 30 do capítulo 35 de Êxodo. Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, de engastes, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda a obra do artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar outrem a ele e a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra do mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em camesim e em linho fino, e a do tecelão, toda a sorte de obra, e a elaborar desenhos. Capítulo de número 36 de Êxodo. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha disposto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração se moveu a chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para realizar a obra do santuário, e ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então vieram todos os sábios que faziam a obra do santuário, cada um interrompeu a obra que fazia, e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou:
E proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem ou mulher deve fazer mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que devia fazer e ainda sobrava. Assim todos os homens habilidosos dos que trabalhavam na obra fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino trançado de estofa azul de púrpura carmesim com querubins de obra de artifício. O comprimento da cortina era de 28 covados e a largura de 4, e todas as cortinas tinham a mesma medida. Ligaram 5 cortinas a uma outra, as outras cortinas da mesma maneira. Fizeram laçadas de estofa azul na borda da última cortina do primeiro grupo, e assim também fizeram na borda da primeira cortina no segundo grupo. 50 laçadas fizeram na obra de uma cortina, e as 50 laçadas na borda da outra e do segundo grupo, e as laçadas eram contrapostas uma à outra. Versículo de número 13 do capítulo 36 de Êxodo. Também fizeram 50 ganchos de ouro e com esses uniram a cortina. Também fizeram 5 ganchos de ouro e com estes uniram a cortina uma à outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de uma cortina era de 30 covados e a largura de 4. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas à parte e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na borda da última cortina do primeiro grupo e 50 na borda da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram 50 ganchos de bronze para juntar a tenda para que viesse a ser um todo. Fizeram também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tingida de vermelho, por cima desta uma coberta de peles de animais marinhos. Fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados e a largura de 1 covado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro. Assim fizeram todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram 20 tábuas para o lado sul do tabernáculo, 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, das 2 bases debaixo de uma tábua para os 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo de número 27 do capítulo 36 de Êxodo. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo eram duplas, dali o estendendo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas dos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, suas 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e os outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram as travessões central, de modo que passasse no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram as tábuas de ouro e de ouro fizeram as suas argolas pelas quais passavam os travessões. Também os travessões cobriram de ouro. Fizeram um véu de estofa azul púrpura carmesim de linho fino trançado, com querubins bordados nele. E lhe fizeram 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. Os seus ganchos fizeram de ouro e fundiram-lhe 4 bases de prata. Fizeram para a porta da tenda uma cortina de estofa azul púrpura carmesim linho fino trançado,